Paz de Deus, irmão Epítio, irmã Tezinha, Clodoaldo, irmã Elaine, V, irmã Nayane. Deus abençoe vocês, suas casas, seus filhos, suas famílias, seus negócios, a vida espiritual de vocês e a vida material também. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vou subir esse vídeo para um Gmail meu, que todo mundo que tem Gmail tem um canal no YouTube, e vou mandar o link porque eu gostaria de ter uma conversa com vocês, mas como eu acho até que hoje talvez eu seja persona não grata aí em Lagoa das Flores, em Vitória da Conquista, mas eu gostaria de entender por que eu poderia ser persona não grata aí em Vitória da Conquista, principalmente na região de Lagoa das Flores, onde vocês têm a residência de vocês. Bom, eu queria fazer um retrospecto do seguinte: quando vocês viajaram, mudaram para Vitória da Conquista, o primeiro irmão de São Paulo a ter desejo de ir visitar vocês, e fui, me esforcei e fui, Francisco HD aqui, Francisco, irmão Francisco, ou como vocês sempre me chamaram, de irmão Chico. Fui eu que fui com o Fernando aí em Vitória da Conquista. Fui eu o primeiro irmão a ter aí. Foi, a viagem com o Fernando, se vocês lembrarem, foi uma maravilha. Até hoje eu tenho maior saudade dessa viagem com o Fernando. Foi uma beleza. Não tive nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema. O Fernando é o melhor companheiro, o melhor irmão, o melhor amigo que eu tenho na Vila Ramos. É um dos melhores que eu tenho. É o Fernando. Foi meu companheiro de viagem para a Vitória da Conquista. Depois existiu a possibilidade do Pedro e a Thelma querer ir comigo. E eu fui. Levei o Pedro, levei a irmã Thelma, tá certo? E na viagem que eu levei o irmão Pedro e a irmã Thelma, talvez eu nunca tive a oportunidade de conversar isso com vocês, eu combinei com eles a nossa viagem. Nós fomos em três, eu, Pedro e Thelma. Falei pro Pedro, a despesa da viagem é minha e sua, Thelma é free, é na faixa. Até porque o carro era deles. Então eu falei pro Pedro que eu dividiria a viagem em duas partes. Nós fomos em três, mas eu ia dividir a viagem em duas. Eu e Pedro pagamos a despesa, a gasolina, ida, volta, tudo que nós gastasse, pedágio eu dividiria com o Pedro. Foi assim que eu fiz e que eu combinei com ele. Muito bem. Quando nós saímos de São Paulo, eu combinei com o Pedro e com a irmã Thelma. Eu falei, nós vamos parar em Minas, vamos dormir, pousar lá de um dia para o outro e vamos prosseguir viagem, beleza? Beleza, tudo certo. Muito bem. Quando passou de Montes Claros, que a gente estava quase na divisa, praticamente divisa com a Bahia, mas ainda faltava em torno de 500 quilômetros para chegar à Vitória da Conquista, nós paramos num restaurante para tomar um café. Já tínhamos almoçado em Minas, no meio do caminho, eu não lembro a cidade, acho que Três Corações. Mas aí quando chegou mais para frente, a irmã Thelma estava um pouco doentinha, tudo. Aí nós tínhamos combinado em São Paulo que iríamos dormir em Minas. Pousava, acordava de manhã e continuava para Vitória da Conquista. Quando chegou nesse restaurante, o irmão Pedro chegou em mim e falou assim: irmão Francisco, eu conversei com a Pretinha, que é assim que ele chamava ela, eu conversei com a Pretinha e ela está se sentindo muito bem, ela quer ir direto. Por que ela queria ir direto? Porque ela estava ansiosa para ver vocês. Eu até entendo um pouco a irmã Thelma, estava ansiosa, morrendo de vontade de chegar logo em Vitória da Conquista e abraçar todo mundo aí, tá certo? Até aí tudo bem. E aí falou para mim, irmão, que a Pretinha tá bem e ela estava com vontade de ir direto. O que você me diz? Falei, irmão Pedro, nós combinamos de dormir, agora o carro não é meu, o carro é do irmão. O irmão sente de que tá aí, você tá bem. Isso, o irmão Pedro pegou o carro em São Paulo, foi dirigindo. Em vários momentos, eu pedi para ele, irmão Pedro, deixa eu dirigir um pouco para o irmão descansar. Umas 2 horinhas eu dirijo, o irmão descansa.
um pouco do volante, o que você me disse? Não, ele não deixou eu dirigir. Ele foi de São Paulo à Vitória da Conquista, só ele dirigindo. Em nenhum momento ele deixou eu dirigir. O carro é dele, eu vou fazer o quê? Vou falar o quê para ele? Nada. Aí eu falei assim, bom, irmão Pedro, se você quiser fazer assim, ele falou, aí ele pegou e virou para mim e falou assim, então nós vamos direto. Não vamos dormir não, vamos direto. Eu falei, ó, irmão Pedro, então tá bom. Só um minutinho, eu vou no toalete. Fui no toalete, Deus tá aqui, Deus é testemunha do que eu tô falando. Porque se eu estiver falando alguma coisa de inverdade, Deus vai cobrar de mim, não vai? Cheguei, fui no toalete, fechei a porta, dobrei meu joelho e falei para Deus assim, Senhor, eu combinei com o Pedro para ir para Vitória da Conquista para nós dormir em Minas. O Pedro está dirigindo de São Paulo até aqui sozinho e vai dirigir daqui até a Vitória da Conquista. Guarda nós na estrada. Não deixa o irmão Pedro dormir, não deixa ele sentir sono, não deixa ele ficar cansado. Eu vim com o propósito de te servir, de se alegar com os irmãos na Bahia. Eu quero chegar lá com vida e voltar para São Paulo e glorificar o teu nome. E eu orei assim, simples, pedi para o Senhor guardar nós. Mas ele já descumpriu o que nós havíamos combinado em São Paulo. Mas tudo bem. Deus é bom, ouviu a nossa oração, guardou nós, chegamos em Vitória da Conquista. Beleza? Passeamos, fomos no shopping, se divertimos, fomos no centro, passeamos e fizemos, e foi tudo uma beleza, uma maravilha. O Pedro sentiu o desejo de comprar um terreno. Eu, como vocês sabem, tenho imóveis em São Paulo. Hoje eu tenho 5 casas em São Paulo. E eu, quando eu fui, eu tinha minha casa própria. E eu tava, nossa, eu não queria ter terreno na Bahia. Nunca pensei em ter. Mas, quem sabe um dia. Mas não queria ter. Mas o Pedro quis comprar aquele terreno que nós compramos. Na ocasião que nós fomos aí, que queria comprar o terreno, o Pedro não tinha o dinheiro total para comprar o terreno e começar a construção. E aí ele falou comigo, se eu comprar o terreno, eu não tenho dinheiro para começar a construção. Aí veio na minha mente, vou comprar um terreno junto com ele, que aí sobra o dinheiro para ele comprar e fazer a construção. Aí veio a ideia de nós comprar desse moço aí que foi comprado, que foi parente de vocês, meio vizinho aí de Siló e tal. E nós compramos o terreno. Beleza? Então eu não comprei terreno para mim, que eu nunca tive, não moro em Vitória da Conquista e nem fiz casa nenhuma em Vitória da Conquista. O meu terreno beneficiou não, foi vendido depois para Clodoaldo. E aí eu comprei até isso, eu fiz em benefício do Pedro e da irmã Thelma. Comprei o terreno, que eu não precisava de terreno. Comprei o terreno. Beleza? Beleza, muito bem. E isso, ainda que tenha sido olhado, que obrigação que eu tinha de fazer isso pelo Pedro? Pedro não me devia nada e nem eu devia nada para Pedro. Mas eu comprei o terreno para beneficiar o Pedro, não eu. Eu não precisava de terreno. Ele que tinha desejo, criou desejo, vontade de comprar um terreno e fazer a casa, como ele começou a fazer para morar aí. Muito bem, irmãos. Até isso eu fiz, beleza? Muito bom. Nessa viagem que eu combinei com o Pedro, nós combinamos tudo, nós conversava tudo certinho. Em nenhum momento, infelizmente, Pedro não está aqui para poder falar, e irmã Thelma não está aqui para poder falar. E eu não estou falando uma coisa aqui porque eles não estão mais aqui. Foi o que aconteceu. Em todo o tempo que nós ficamos em Vitória da Conquista, tudo nós conversamos e ia falando o que ia fazer, como é que ia fazer. A nossa viagem foi tudo planejada por mim, por Pedro e por Thelma. Tá certo? Beleza. Aí eu viajo com Pedro, com Thelma para Vitória da Conquista, faço tudo que eu fiz. E quando chega no dia da gente voltar para São Paulo, liguei para minha esposa, avisei minha família, que eles têm família, mas eu também tenho. Avisei minha esposa, avisei minha família, avisei que eu iria voltar para São Paulo dia tal. Beleza. Quando chegamos, fomos congregar lá no centro industrial, levanta eu, Deus seja louvado. Irmãos, nós estamos viajando para São Paulo nessa madrugada. Os irmãos oram a Deus por nós, para Deus guardar na estrada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza? Beleza. Saio de dentro do culto, lá fora, sou surpreendido com uma surpresa que, pô, quem viajou com o Pedro e com a Thelma para Bahia? Foi vocês? Ou fui eu? Então ele não tinha que ter vindo em mim e conversado comigo, irmão Francisco. Ó, vamos tal dia voltar para São Paulo? Você acha que teria algum problema para mim isso aí? Eu sempre trabalhei por conta, não teria problema nenhum para mim. Isso aí não teria problema nenhum ter feito, mas não fez isso. Vocês sabem, vocês estão cientes. Ele não fez isso.
Ele chegou na porta da igreja do centro industrial e falou: nós resolvemos ir amanhã. Eu falei: não. O irmão me perdoa, mas não vai. Amanhã, vamos ficar mais um dia? Não vai. Irmão, vai ficar? Não fica, eu vou voltar de condução. Por quê? Porque ele estava infringindo uma lei que não. Ele já descombinou a viagem de ida. Ia descombinar a viagem de volta? Bom, então criou todo aquele clima que vocês já conhecem a história, né? Fiz aquele negócio que eu entendo que o que hoje, o tratamento que vocês estão me dando hoje, foi tudo por conta desse negócio. Mas eu queria que vocês colocassem a mão na consciência pelo seguinte: o que eu fiz de errado para vocês? O que eu fiz de mal para o irmão Pedro e para a irmã Thelma? Qual foi a minha gravidade? Qual foi o meu erro? Não ter ficado mais um dia? Tudo bem, eu posso ter errado e não ter ficado mais um dia. E eles não erraram nem um minuto em ter me avisado que iam ficar mais um dia. E aí, como eu sou um genioso e resolvi querer vir, então aí, por isso, eu só recebo notícia de Vitória da Conquista, irmão Epídio, que sempre eu tive maior consideração, maior consideração. Sempre falei: eu só fico na casa do irmão Epídio. Quantas vezes eu fui aí com Samuel, fui aí com Wagner, tudo bem, com todas essas pessoas que eu fui em Vitória da Conquista, não tive nenhum tipo de problema. Mas quando eu fui com o Pedro, eu tive um problema, e por isso, até hoje, vocês me condenaram. Vocês me tratam, me perdoam, vocês me tratam mal. Sabe por que vocês me tratam mal? Porque, irmão Epídio, de coração, nunca pensei que poderia ser tratado como o irmão me trata hoje. Aqui em São Paulo, o irmão fala com o Fernando, fala com o Wagner, fala com o Silvio, fala com a irmã Olívia e com o irmão Francisco. Um paz de Deus vocês não mandam. E eu recebo notícias de vocês, casamento do Sandro, casamento agora da menina que vai casar da Hanna, certo? Da Cíntia que casou, da Sabrina, que está auxiliar de jovem, que a irmã Helene é da Piedade, que o Pide agora cuida da parte da manutenção e não sei o quê, e que o Clodoaldo faz parte da administração. Isso tudo eu fico sabendo pela boca dos outros. E eu, diante de Deus, louvado seja Deus por isso, aqueles irmãos são esforçados na obra de Deus. O irmão Epídio é um irmão esforçado na parte de construção, sempre desejou ver bem Lagoa das Flores, ver centro industrial bom, ele sempre foi isso. E aí, agora o Sandro é encarregado de orquestra, e tudo isso eu recebo essas notícias, sabe de quem? Da boca dos outros. Agora, quem foi lá em Parafuso ver o primeiro hino, o Sandro reger, não foi Silvio, não foi Wagner, não foi Pedro, não foi Thelma, não foi ninguém. Fui eu que um dia nós congregando, várias vezes que nós congregamos em Parafuso, e Deus deu do Sandro reger hino e eu estava lá na orquestra. E louvado seja Deus que hoje o Sandro é encarregado. Eu fico feliz por isso. Mas eu fico triste em saber que vocês me ignoram. O irmão Francisco, para vocês aí em Vitória da Conquista, o irmão Francisco está passando de carro em Vitória da Conquista, ele está indo para outra cidade, faz de conta, ele está indo para outra cidade, está indo para Itabuna, fecha as portas, fecha as janelas. Irmãos, não precisa fechar as portas de vocês e nem a janela de vocês. Eu estou falando de puro e sincero coração. Estou triste, mas não tenho mágoa de vocês. Porque eu não fiz nada para vocês. Nada. Absolutamente nada. E entrou no coração de vocês um rancor, uma mágoa em mim por conta dessa viagem com o Pedro, e eu não fiz nada de errado na viagem. Nada. O meu papel com o Pedro e com a irmã Thelma, eu cumpri. Fiz tudo certinho como nós combinamos. Eles sim, descombinaram a viagem na ida, tá certo? E Deus guardou nós, mas infelizmente ele não teve a mesma sorte junto com ele, com o Rodrigo e com a irmã Thelma. Porque eles poderiam ter dormido na véspera, tudo bem, Deus chegou o dia deles, Deus recolher eles. Mas foi todo mundo aqui em São Paulo, todos, sem exceção, sabe que o irmão Pedro agiu com imprudência nessa viagem que ele foi,
junto com o irmão Telmo, com a irmã Telma e com o Rodrigo. Por quê? Porque numa véspera de feriado, de fim de ano, tinha trânsito até umas horas. Era prudente dormir lá em Montes Claros, sei lá, em algum lugar. Eram para eles dormir e acordar no outro dia e cedo, de manhã, para a Vitória da Conquista. Mas Deus, na minha viagem, me guardou. Guardou o Pedro, guardou a Thelma. E aí foi o dia deles e do Rodrigo ter recolhido. Agora, vocês guardam mágoa de mim? Eu gostaria de entender o porquê. Simplesmente o porquê. O que que eu fiz para vocês? Essa viagem do Pedro e com a Thelma? O que que eu fiz para vocês? O que que eu fiz para vocês? Eu fiz para o Pedro e para a Thelma? Não, eles fizeram para mim, porque não me avisaram. Queriam voltar para São Paulo sem ter comunicado eu? Não, não tem sentido isso. Aqui em São Paulo, eu vivo entrando em atrito com o irmão Silvio. A gente se dá bem pra caramba, mas vivo atritando com ele. Por quê? Eu falo uma coisa, ele fala, não, o que eu falei, eu sou sim, sim e não, não. E isso foi o que aconteceu na minha viagem com o Pedro. E até hoje, né, vocês, Siló, Deus levou Siló, recolheu Siló, tá certo? Eu só fiquei sabendo, todas as notícias de Vitória da Conquista, eu fico sabendo todas, mas tudo pela boca dos outros. Porque meu número de WhatsApp, desde quando eu fui em Vitória da Conquista até o dia de hoje, nunca mudei meu número. Nunca mudei meu número. Mas eu nunca recebi mais uma saudação do Erpídio, da irmã Tezinha, do Clodoaldo, da irmã Elaine, do irmão V, da irmã Nayane. Nunca recebi. Nunca recebi. De quando a última vez que eu estive aí, da última vez que eu estive aí, única pessoa que eu já falei de Vitória da Conquista, eu falei duas vezes, eu falei, acho que com o irmão Jano lá de Morada da Vitória, com o cooperador de jovens, falei uma vez com o Daniel a respeito de um outro assunto também, o Daniel aí, mas nada a ver com vocês, mas eu queria entender o porquê de vocês não falar comigo. Paz Deus, irmão Chico, você está vivo? Você está bem? Como é que está você, irmã Cristina aí, seus filhos, né? Então, tenho dois netos, né? O Bernardo e a Isabela. Eu não sei se quando eu fui aí já tinha a Isabela, eu acho que eu já tinha a Isabela, mas o Bernardo eu não tinha. E estou levando a minha vida. Até o dia que Deus achar que deve deixar eu viver nesse mundo, porque Deus colocou nós no mundo e nós, todos nós, vocês e eu sei o dia que eu nasci, dia 5 de maio de 1962, mas eu não sei o dia que eu vou embora. Então, enquanto nós estivermos aqui, estamos lutando para um dia e ver a face do nosso Deus como ela é. Agora, irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo porque se existe alguma mágoa, algum rancor, algum ódio, alguma coisa ruim dentro do coração de vocês em relação à minha pessoa, eu quero que irmão Epídio, irmã Tezinha, os filhos, Sandro, Vanilla, a que vai casar agora, Hanna, Cíntia, Sabrina, Clodoaldo, irmã Elaine, V, irmã Nayane, todos aí. Vocês têm que me perdoar em nome do Senhor Jesus se eu tenho alguma coisa em débito com vocês. Se eu fiz alguma coisa que vocês se sentem magoados, estou pedindo perdão em nome do Senhor Jesus. Agora, se eu não tenho mágoa com vocês, eu desde já estou perdoando vocês em nome do Senhor Jesus. Agora, é muito triste para mim saber que o primeiro a sair de São Paulo, e vocês não me devem nada por isso. Não, não me deve nada por isso. Claro que não, eu que quis ir em Vitória da Conquista. E fui com muita alegria e com muito amor. E todas as vezes que fui, eu me diverti, eu passeei, eu conheci irmãos, eu fiz amizade com irmãos aí, sabe? E creio que se eu entrar em qualquer igreja aí, dos irmãos que um dia foi congregar junto com vocês, todos vão me receber bem. Mas infelizmente, a família de vocês aí que eu citei, Clodoaldo, irmã Laine, V, Nayane, Pide, Tezinha e filhos, não sei qual é o problema de vocês ter mágoa comigo, entendeu? Mágoa comigo. Que mágoa é essa? O que que eu fiz para receber esse tipo de coisa? E aí,
a gente ficar sabendo que vocês casaram o Sandro, vai casar a Hannah, e que a Sabrina vem em São Paulo, foi na casa da irmã Olívia, e eu só vi Sabrina porque ela congregou num dia que eu estava na porta. E aí eu vi a Sabrina, porque senão eu não sabia nem que a Sabrina estava em São Paulo. Entendeu? E que... deixa pra lá. Ó, eu quis fazer esse vídeo e eu gostaria que vocês, se quiser, se não quiser também, fica tudo certo. Porque eu pedi perdão nesse vídeo, estou pedindo perdão para vocês em nome do Senhor Jesus. Se eu tenho alguma falta e alguma mágoa que magoei vocês. E estou perdoando vocês também em nome do Senhor Jesus. Agora eu queria entender, viu? De coração, assim, porque nós somos crentes, somos espirituais, mas infelizmente, irmão, nós somos seres humanos. Eu sou de carne, de osso, né? E a gente tem sentimento humano. Eu queria entender o que eu fiz para vocês. Gostaria muito de saber. Quem sabe um dia Deus coloca a gente frente a frente um dia para a gente esclarecer essa situação, não é verdade? Deus abençoe vocês, espero que vocês continuem prosperando, porque vocês são pessoas boas, trabalhem em benefício da obra de Deus aí na Bahia, na região de vocês, e que Deus continue prosperando vocês espiritualmente, dentro da obra, materialmente falando, tá bom? E que Deus continue abençoando cada dia mais e mais e mais. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.